Nós vamos conversar com Aldo Rebelo. O político do PDT foi deputado federal por 5 mandatos, comandou ministérios nos governos Lula e Dilma. Aldo é também um conhecedor da Amazônia. Boa noite, deputado, o senhor me ouve bem? Boa noite, estou ouvindo. E vocês me ouvem por aí? Ouvimos. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. E o senhor estava acompanhando aqui o programa. Minha pergunta vai justamente nessa última notícia que acabei de ler aqui. O avanço do garimpo ilegal tem sido apontado aí como um dos principais motivos da crise com os indígenas, os Yanomamis. O quanto a aprovação dessa lei do deputado do PT, que estabelece aí uma presunção de boa-fé no comércio do ouro, pode ter contribuído para o aumento do garimpo ilegal na região? Coincidentemente, eu estou dando essa entrevista aqui da cidade de Altamira, a poucos metros do rio Xingu, no coração da Amazônia. E escolhi Altamira para fazer aqui uma temporada e umas pesquisas para um livro sobre a Amazônia, exatamente por ser representativa da grandeza da Amazônia. Para vocês terem uma ideia, Altamira tem 159 mil quilômetros quadrados. O município é maior do que as áreas somadas de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Alagoas. É maior do que a maioria dos países europeus. Altamira tem distâncias internas dentro do município superiores a 1.300 quilômetros. E aqui também há uma presença de garimpo. Eu não conheço essa legislação proposta pelo deputado Odair Cunha. E desconfio também porque não se descobriu a tempo, na época, a mídia, a imprensa, os outros deputados, o Ministério Público, que essa lei trazia algum risco ou estimulava o garimpo ilegal. Eu não conheço, portanto não tenho condições de opinar. O que eu sei é que há na Constituição brasileira um artigo 174 que os constituintes de 1988 botaram na Constituição para promover o garimpo na Amazônia. Está lá na Constituição. E uma lei aprovada no governo do presidente Lula em 2008, chamada Estatuto do Garimpeiro, prevê no seu artigo 5º o estímulo, o apoio e o incentivo ao garimpo como uma forma de prevenir a evasão fiscal, pagar imposto, proteger o meio ambiente e proteger os direitos sociais do garimpeiro, que são pessoas humildes. O que se pergunta é por que essa lei nunca foi colocada em prática, é porque os garimpeiros nunca foram organizados em cooperativas, é porque são obrigados a atuar na ilegalidade. Essas são as perguntas importantes a serem respondidas diante da crise dos índios Yanomami, que é uma crise que não começou agora. Eu conheço isso há décadas, denunciei há décadas essa situação de abandono das populações indígenas, mas só agora é que ganhou a dimensão de tragédia. Perfeito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, doutor Aldo. Obrigada pela entrevista. Gostaria que o senhor comentasse, já que o senhor é um profundo conhecedor da Amazônia, a visita do presidente Lula ao presidente americano Joe Biden, e uma das pautas foi exatamente a Amazônia. Qual a preocupação que devemos ter em relação a Amazônia estar aí no centro de debates internacionais, talvez sem o devido cuidado que os brasileiros precisam, né, na nossa soberania nacional em relação à nossa preciosa Amazônia? Toda preocupação é pouca. No ano passado, um representante desse chamado pensamento progressista, identitário, cosmopolita, defendeu o Frei Leonardo Boff que a Amazônia deveria ser internacionalizada, deveria ser posta sob administração internacional. No meu tempo de estudante, proposta desse tipo tinha um nome muito claro. A isso se denominava traição nacional, tá certo? O atual governo é um governo heterogêneo, reúne pessoas que defendem o desenvolvimento, que defendem a soberania,
mas reúne um núcleo que pensa sobre a Amazônia mais ou menos como pensa o Frei Leonardo Boff. Hostil à Amazônia, hostil a qualquer atividade econômica na Amazônia. Há um núcleo ministerial ligado aos interesses internacionais do Partido Democrata, das organizações não governamentais estrangeiras. Uma dessas ministras deu uma declaração a um canal de televisão dizendo com muito orgulho que tinha sobrevoado Roraima acompanhada do Greenpeace, uma organização que sabota abertamente o desenvolvimento do Brasil, que foi contra o Código Florestal, foi contra a Lei de Biossegurança. Então, é um governo que tem dentro do seu núcleo um setor muito ligado aos interesses internacionais sobre a Amazônia. E o presidente Lula ainda propõe que a biodiversidade da Amazônia deve ser colocada a serviço da humanidade. O que é que os Estados Unidos colocam a serviço da humanidade? Quais as tecnologias que os países ricos colocam a serviço dos países pobres? Nenhuma. Agora mesmo aconteceu no Canadá a Conferência Mundial da ONU sobre Biodiversidade, e o que se viu lá foi que os países ricos disseram proteger 30% da biodiversidade, mas com uma meta global e não por país como queria o Brasil. Em segundo lugar, estão registrando o DNA, o sequenciamento genético da biodiversidade do mundo inteiro, sem identificar a origem, para que ninguém cobre nenhum tipo de reparo, nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de royalty. Por isso, então, o Brasil não pode oferecer a biodiversidade da Amazônia, que representa 30% da biodiversidade do mundo, aos grandes laboratórios farmacêuticos europeus e norte-americanos. Porque dizer que vai ser colocada à disposição do mundo não é verdade, vai ser colocada à disposição de quem dispõe de ciência, de tecnologia, de conhecimento para transformar a biodiversidade em produtos farmacêuticos, em cosméticos, em alimento e em novas formas de energia. Então eu acho que isso, sinceramente, é algo que o Congresso Nacional precisa prestar atenção para evitar que essa riqueza da Amazônia seja internacionalizada sem benefício para os brasileiros. Estamos conversando com o ministro Aldo Rebelo. Quem faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Ministro, é um prazer conversar com o senhor. O senhor domina, conhece profundamente o assunto. E eu quero fazer uma pergunta básica. Eu acho que todas as jazidas minerais existentes no mundo serão um dia exploradas. Eu tenho essa impressão. Por favor, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Então eu pergunto, como deve ser regulamentada essa atividade na Amazônia? Augusto, Paula, Ana Paula, meus caros internautas, certa vez, há 20 anos ou mais, eu estava tomando um café num hotel lá de Manaus, o Hotel Tropical, e aproximou-se o senhor, que se identificou como executivo de uma grande mineradora europeia, e me disse que o Brasil deveria deixar debaixo das terras indígenas as riquezas minerais, porque o processo de concessão na outra fronteira mineral, além da Amazônia, que é a África, era um processo muito caro, que eles precisavam armar um exército, derrubar um governo, manter um exército para obter uma concessão que poderia ser revogada em poucos anos por outra guerra. E ele disse, então os senhores querem entrar nesse mercado de minério sem esse custo, o melhor é deixar esse minério debaixo das terras indígenas e daqui a 50 anos a gente conversa. Com essas palavras, então você tem a maior fronteira mineral do mundo, você tem petróleo da foz do Amazonas até a fronteira com o Acre. Isso aí você pode examinar os dados da Agência Nacional de Petróleo. Você tem uma jazida de ferro de Carajás superior a essa que está sendo explorada. Você tem níquel, que até o presidente Biden disse que pretende investir em níquel no Brasil. Você tem recursos minerais inesgotáveis na Amazônia, alguns desconhecidos. O que eu pergunto é por que essas riquezas foram parar debaixo das terras indígenas. Por que razão?
Claro que isso, antigamente, você fala do garimpo, essa área dos Yanomami eu visitei várias vezes. Isso era um garimpo inglês no século XIX. Eu obtive lá essa informação. Então, o Brasil foi bloqueado no uso fruto dessas em benefício dos índios, que fazem isso de forma ilegal, para tirar o diamante lá da reserva Roosevelt, no município de Espigão do Oeste, em Rondônia, o Cinta Larga, tiram e assumem abertamente que tiram esse diamante e vendem a um preço muito barato, porque é ilegal. Os Munduruku, aqui no Tapajós, também tiram esse ouro que está lá na área dos Mundurucus, vai lá o IBAMA, a Polícia Federal, toca fogo nas aldeias, mas eles continuam tirando esse ouro de lá. Então, é o seguinte, por quê? Porque nunca se regulamentou os 2 artigos da Constituição, o 176 Acho que caiu a transmissão. o 176 Voltou. E o artigo 231, que prevê que essas riquezas podem ser autorizadas pelo Congresso e usufruídas pelas populações indígenas. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Boa noite, ministro. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. Ministro, sempre que questões sobre a Amazônia ganham o noticiário, e agora, por exemplo, com o caso da questão indígena, não é diferente, joga-se luz sobre a atuação de ONGs na Amazônia. Não se sabe ao certo quantas ONGs atuam na Amazônia e boa parte delas recebe, sim, recursos da União, recursos públicos. Qual é a avaliação do senhor sobre a atuação dessas ONGs? O senhor avaliza, por exemplo, uma CPI no Congresso Nacional para investigar essas ONGs? Enfim, com base em todo o seu histórico, todo o seu conhecimento, é possível que haja interesses também estrangeiros embutidos na atuação dessas ONGs? Não tenha dúvida nenhuma, Silvio. É claro que há organizações não governamentais, nacionais e estrangeiras, que são instituições filantrópicas, humanitárias, que estão de fato preocupadas com o meio ambiente, com a vida das populações indígenas, com as florestas, com a biodiversidade. Isso há, mas não são todas e nem as mais importantes. Elas são, de fato, o braço de interesses internacionais no Brasil. Mas isso há séculos. As organizações não governamentais foram criadas pelo Império Britânico para estender a sua política sem precisar uma ação oficial do Estado britânico no mundo. No Brasil foi vítima disso, perdeu 30 mil quilômetros quadrados já depois da independência do atual estado de Roraima, porque um grupo de ONGs britânicas doutrinaram indígenas do território brasileiro, levaram para a Geórgia e tal. Os índios pediram a proteção do Império Britânico, o Império Britânico mandou uma tropa, o Brasil não teve força para retirar, a área foi considerada em litígio e no início do século passado, um rei da Itália deu a maior parte desse território numa arbitragem para o Império Britânico, que queria ter acesso à bacia do Amazonas via um rio que descesse para o branco, para o negro e para o Amazonas. Isso todo mundo sabe, porque está documentado, testemunhado, há livros sobre isso. Então, essas organizações estão na Amazônia com muitos recursos, aqui mesmo em Altamira, aqui em Santarém, no Javari, na Amazônia Ocidental, em Belém, em Manaus, em todo canto elas se encontram com muitos recursos e dão à narrativa da Amazônia uma coisa unilateral. A Amazônia se resume a queimada, desmatamento, tragédia indígena, como se aqui não vivessem 23 milhões de brasileiros, como se aqui não tivesse só no Pará o segundo maior rebanho bovino do Brasil, maior do que o da Austrália, em Rondônia, maior do que o do Uruguai. Nós temos aqui, produzindo ferro, ajuda a segurar a balança comercial do Brasil. Nós temos 600 mil meninas e meninos estudando nas universidades, vão precisar de trabalho, de emprego, e só vai existir trabalho e emprego se houver atividade econômica. E essas organizações não governamentais, apoiadas pelo Ministério Público, apoiadas por corporações do Estado brasileiro, IBAMA, Polícia Federal e outras, se unem para bloquear a infraestrutura e as ações de desenvolvimento da região. Lamentavelmente, é isso o que eu vejo há muito tempo.
Perfeito, nós estamos conversando com o ministro Aldo Rebelo. Quem pergunta agora, Fabiana Barroso. Boa noite, ministro Aldo Rebelo, prazer tê-lo aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, eu sei que o senhor fez parte do governo Lula em outra época, em outra realidade, e nós sabemos que o senhor pensa bem diferente do que é mostrado nas pautas atuais do governo Lula em relação a ceder nossos tesouros, né, verdadeiros tesouros a esses outros países que o senhor está mencionando. O senhor tem alguma noção de algum projeto positivo que possa vir implementado via governo Lula atual por esses agentes que estão operando, por exemplo, com a participação de Marina Silva e etc. O senhor acredita em algo positivo para o Brasil? Eu só quero dizer que as posições que eu defendo hoje, eu sempre defendi. No governo do presidente Lula, eu fui autor da lei que aprovou a lei de biossegurança e autorizou a pesquisa com célula-tronco, com transgênicos no Brasil, contra a posição de uma ministra do governo, que era a ministra Marina Silva. Mas nós aprovamos. Eu fui o relator do Código Florestal no governo da presidente Dilma. Eu manifestei ao presidente Lula a minha contrariedade com a demarcação da Raposa Serra do Sol em área contínua durante o governo dele. Então, eu sempre defendi essas posições, mesmo quando era ministro ou quando era integrante da base dos governos do PT. Eu lembro, inclusive, quando a ministra Marina Silva deixou o governo por causa de uma entrevista do então ministro Paulo Bernardo, dizendo que um comitê de 50 ONGs paralisava os investimentos no Ministério do Meio Ambiente. E agora ela volta, empoderada pelo governo. Acho que volta muito pelo prestígio dos seus apoiadores externos. Ela tem muito prestígio nas casas reais da Europa, muito prestígio no Partido Democrata, muito prestígio nas organizações não governamentais. Ela é a outra ministra que cuida das populações indígenas, o ministro dos Direitos Humanos, a presidente da FUNAI. Esse núcleo tem muito prestígio lá fora, mas eu desconfio que não tenha tanto prestígio assim no Congresso. Eles têm muito mais apoio no Parlamento Europeu do que no Parlamento Brasileiro. Eu creio que o Parlamento Brasileiro tem o desafio de fiscalizar e de impedir essa ofensiva em relação à Amazônia brasileira, que vai naturalmente vir desse núcleo ligado a esses interesses externos que está dentro do governo. Acho que na área do Ministério da Defesa também haverá algum tipo de contraponto a essa situação, porque os militares consideram a Amazônia uma área muito sensível da estratégia de defesa do Brasil. Eu fui ministro da Defesa e sei disso. E há também no Ministério da Agricultura. Acho que vai haver também um contraponto, porque a Amazônia hoje tem uma atividade de agricultura, de pecuária, muito importante, que não pode ser desprezada ou subestimada. Agora, 18h29, nós conversamos ao vivo com o ministro Aldo Rebelo. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço e até breve.